Olá! No episódio de hoje vamos falar sobre as diferenças entre os hidratos de carbono. Vamos distinguir os bons, os maus e os vilões. Os hidratos de carbono são um dos macronutrientes mais polémicos quando o assunto é alimentação saudável, concordas? Por um lado, temos os benefícios que estes proporcionam ao nível da energia e do desempenho cognitivo. Por outro, temos os prejuízos que estes causam ou podem causar aos nossos níveis de glicemia, ou seja, aos nossos níveis de açúcar no sangue. Mas como se costuma dizer, é no meio que está a virtude. Como tudo na vida, nós dependemos da quantidade e da qualidade destes hidratos e eles podem ser, como eu disse inicialmente, bons, maus ou vilões. Primeiro de tudo, há que esclarecer o que é que são hidratos de carbono. Esta é uma definição importante para armazenarmos, para conseguirmos perceber depois a forma como fazemos a distinção entre estes. Então, afinal, o que é um hidrato de carbono? O hidrato de carbono nada mais é do que uma molécula composta por átomos de carbono, átomos de hidrogênio e de oxigênio. Geralmente apresenta-se numa proporção de átomos de hidrogênio e oxigênio de 2 para 1. Os hidratos de carbono são um dos três macronutrientes, juntamente com as proteínas e as gorduras, dos quais necessitamos em quantidades variadas, conforme as nossas necessidades individuais, para suprimir as necessidades do nosso corpo, principalmente no que respeita ao nosso metabolismo e níveis de energia. Ora, quando consumimos hidratos, o nosso sistema digestivo converte-os em glicose, açúcar, basicamente. Esta glicose vai depois ser queimada para produzir calor e produzir também trifosfato de adenosina, que é mais conhecido como o ATP. Ora, o ATP, como nós aprendemos na escola, é uma molécula que armazena e liberta energia conforme a necessidade das nossas células. E é por isso que é importante sabermos fazer esta distinção. Então, os hidratos de carbono eles compreendem 3 categorias: os açúcares de cadeia curta, os açúcares de cadeia longa e a fibra. Sim, a fibra também é um hidrato de carbono. Então, os açúcares de cadeia curta são hidratos doces de cadeia curta, como a glicose, a sacarose, a galactose e a tão conhecida frutose. Depois temos os açúcares de cadeia longa, que são moléculas de glicose de cadeia longa que vão ser decompostas posteriormente no nível do trato digestivo. E temos a fibra, que são hidratos que não temos a capacidade de os decompor, mas que são muito importantes e benéficos para as nossas bactérias intestinais. Por isso, ao conhecermos o tipo de hidrato que estamos a consumir, também ficamos a saber como é que o nosso corpo vai responder a este hidrato. Então vamos lá aos bons, aos maus e aos vilões. Então, os bons hidratos de carbono são os hidratos de carbono integrais e não processados. Estes são os chamados hidratos de carbono saudáveis e temos como exemplo a batata doce, a banana, o arroz integral e as leguminosas. Depois temos os maus. Os hidratos de carbono maus são também conhecidos como os hidratos refinados, que não possuem fibra e cujos métodos de processamento lhes retirou a maioria das vitaminas, a maioria dos minerais, dos ácidos gordos essenciais. Essencialmente não têm muito para nos oferecer. Exemplos destes hidratos de carbono refinados são os sumos de fruta, atenção, sumos de fruta, não a fruta, são os sumos de fruta, a farinha branca, o arroz branco, as massas brancas. E é importante percebermos isto porque este tipo de hidrato de carbono refinados, como é óbvio, estão associados, por exemplo, a um aumento do risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e da obesidade, algo que devemos, como é óbvio, prevenir. Por fim, temos os vilões. Os hidratos de carbono vilões são os hidratos de carbono refinados e processados,
que, além de causarem os prejuízos todos dos hidratos de carbono refinados, aumentam ainda mais o risco de desenvolver diabetes tipo 2, obesidade, além de encurtar a nossa esperança média de vida. São exemplos de hidratos de carbono refinados e processados, tudo aquilo que nós, na maior parte das vezes, queremos comer, que são os chocolates, os repousados, os bolos, as gomas, os refrigerantes, os gelados, enfim, tudo o que é doce, tudo o que tem uma carga glicémica elevadíssima. Então, e antes de terminarmos, gostaria de deixar uma nota. E a nota é que a redução ou a eliminação dos chamados hidratos de carbono bons, ou seja, os hidratos de carbono complexos, como é comum acontecer em dietas cetogénicas ou em dietas low carb, é importante referir que nem sempre essa redução drástica ou essa eliminação se traduz numa melhor saúde ou num melhor desempenho ou numa maior longevidade. Isto porque estes hidratos de carbono complexos, eles são necessários para o nosso metabolismo e o que acontece é que na sua ausência eles impactam negativamente o nosso estado de humor, por exemplo, o nosso desempenho cognitivo, o nosso envelhecimento, podem causar um envelhecimento mais prematuro por alteração dos telómeros, que estão associados à longevidade, podem causar desequilíbrios hormonais, piorar a nossa qualidade de sono, dificultar a recuperação muscular após atividade física e alterar a saúde da nossa tiroide. Por isso é que acho que é importante, antes de mais, é percebermos que todas nós respondemos de forma diferente ao consumo de hidratos. Isso é óbvio, cada um tem a sua individualidade. Por isso é que o primeiro e mais importante passo que seria importante darmos seria consumir apenas hidratos de carbono complexos, para depois conseguirmos avaliar, neste caso para conseguires avaliar a reação do teu corpo e assim só depois ajustares a quantidade de hidratos de carbono que consomes à tua composição genética. Se sentes que os hidratos de carbono complexos beneficiam a tua saúde geral, ótimo. Se sentires que sobrecarregam, diminui ligeiramente, mas nunca os elimines por completo, porque eles são extremamente importantes. Faz esta avaliação, podes fazer inclusive ciclos de hidratos de carbono, em que há alturas em que comes mais, alturas em que comes menos, até podes fazer isso de acordo com o teu ciclo menstrual, mas se tiveres que tirar alguma nota do episódio de hoje é que os hidratos de carbono complexos, os bons, são de facto necessários para a nossa saúde geral, para o nosso bem-estar. Espero que este episódio te tenha sido útil e vemo-nos no próximo.